Números 14. Alguém vai ler para nós os versos. Lê o verso 1. Tá, verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Então, veja bem, o povo chorou aquela noite. Isaías fala o seguinte: então porei a lareira de Deus em aperto, em sítio, em cerco. Então, no Antigo Testamento, o inimigo vinha e cercava a cidade, e haverá pranto e lamentação. Então, a vida dominical vai trazer choro para o povo de Deus, pranto, lamentação. E por que gritas por motivo da tua ferida? Por causa da grandeza de tua maldade e da multidão dos teus pecados é que eu fiz essas coisas. Então Deus permitirá o sítio, o aperto, o cerco. Isso vai criar uma ferida no povo de Deus. E o choro, a lamentação e a tristeza é por causa da dor. Então veja bem, uma coisa que o coração estava esperançoso, e agora o coração ele se depara com uma enorme dificuldade. E Jeremias continua dizendo: os meus olhos derramam lágrimas de noite e de dia e não cessam, porque a virgem, a filha de meu povo, está profundamente golpeada, de ferida muito dolorosa. Então veja bem que o povo de Deus está chorando, e o povo de Deus está sentindo a dor, e o povo de Deus está vendo dificuldades. E aqui nós encontramos que a grande apostasia, o que seria essa grande apostasia? Do movimento protestante se desenvolverá em trevas tão densas como as da meia-noite, impenetráveis como a mais intensa escuridão. Então, essa grande apostasia aqui é quando for imposta o proibir e comprar e vender, senão aquele que tiver a marca da besta. E diz: para o povo de Deus será uma noite de prova, noite de lamentação, noite de perseguição por causa da palavra, por causa da verdade, por causa da palavra. Então veja bem, mas vai ser a hora de Deus mostrar a sua glória. Vai ser o momento áureo de Deus. Então o povo de Deus chora, o povo de Deus lamenta, o povo de Deus sofre, e é nesses sofrimentos que permanecem fiéis a Deus que Deus então fará com que o seu povo seja vitorioso. Diz ainda: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Então vejam bem, o povo agora começa a desprezar, em primeiro lugar, a Moisés e Arão. O que Moisés representa para o povo de Deus? E o que Arão representa para o povo de Deus? Moisés é uma representação do quê? De Deus, está correto? Abram aí em Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7, nós vamos entender o que Moisés representa para o povo de Deus. E para Faraó, capítulo 7. Verso 1, pode ler. Então disse o Senhor a Moisés: Deve-te constituir como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Então veja bem, a voz de Moisés era a voz de quem? Deus.
de Deus. No dom profético, nenhum outro profeta, Deus foi tão direto em comunicar a sua vontade com Moisés. Nos profetas do Antigo Testamento, Deus usava sonhos, usava visões, Deus manifestava de muitas maneiras, mas com Moisés, Deus falava face a face. Não é que Moisés via a face de Deus, não, Moisés não via a face de Deus, mas Moisés ouvia a voz de Deus face a face. Então, quando Moisés estava falando, era a voz de Deus. Que representa esse livro aqui? A voz de Deus. Então, queridos irmãos, amigos, nós precisamos entender isso como a voz de Deus. Quem está falando aqui é Deus. Se Deus fala, o ser humano tem que acatar, submeter. Não é questionar, não é duvidar. Mas Deus está dizendo que Arão será o que também? Profeta. Já tem um profeta, e um profeta que Deus fala face a face com ele. Para que outro profeta? E sempre a visão nossa de Arão como sacerdote, mas Arão é profeta. Por que isto? Por que Deus colocou Arão como profeta? Arão falava, né? E Moisés era tímido. Então é o seguinte, vamos colocar de uma maneira muito simples. Arão, ele tornava bem elucidado, bem claro o que Deus havia dito, para que ninguém tivesse desculpa, nem Faraó, nem o povo de Deus. Mas dizendo, olha, eu tenho dificuldade para falar, eu sou pesado. E aí Deus vai te colocar, Arão, você fala, e o que você fala eu vou transmitir, e também ele vai ser profeta. O dom profético vai estar na vida dele. Para que Deus colocou o dom profético na igreja, irmãos? Para deixar claro as coisas da palavra. Para deixar claro o que Deus está dizendo aqui. Mesma coisa. Não foi, Deus não chamou Arão para Arão dizer, não, o que Moisés disse não está correto. Para confirmar o que Deus está dizendo, para ninguém tivesse dúvida do que Deus está dizendo, se pela linguagem de Moisés. E irmãos, o dom profético é para isso. E veja bem, quando vier a crise, irmãos, depois da reação da dor do povo, a primeira tentação do povo de Deus, em face depois do choro, é o desprezo da palavra de Deus. O desprezo da palavra de Deus. Por que Deus nos trouxe a essa situação? Por causa da palavra dele. E o dom profético vai ser jogado por terra. Tanto a palavra como o dom profético. Mas não pelo povo de Deus, né? Aqui é o povo de Deus. Aqui é o povo de Deus. Aqui é o povo que está em direção a Canaã. Aqui não é o povo lá fora. O choro aqui não é do mundo. O choro aqui é do povo de Deus. E aqui Moisés representa a palavra de Deus para aqueles que acreditaram na palavra de Deus, queriam entrar numa terra prometida, e que Arão seria um ajudador nessa palavra, para que eles não tivessem dúvida naquilo que Deus havia comunicado para Moisés. E aí o seguinte, então o dom profético e a palavra de Deus cairá por terra. Hoje já percebemos alguma coisa nesse sentido. Hoje aqui não. Estão enchendo lentamente, mas no momento da crise vai se acentuar. Está escrito. Então, primeira coisa, despreza a palavra. Não é o Senhor. Desprezou a palavra, despreza quem? Ao Senhor. Ficou claro isso? Como é que a Bíblia é real, irmãos? Mas vamos continuar lendo. Depois dessa descrença, aí vem a acusação a Deus. Vamos voltar ao capítulo 14. Capítulo 14 do livro de Números.
E aí nós temos a parte que nós vamos ver aqui. Capítulo 14. E aí vejam bem, e aí no verso 3: e porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para onde? Egito. O Egito, né? O Egito tem pão, o Egito tem fartura, o Egito tem melões, tem alho, tem sal, tem tempero, panela de carne. Vamos voltar para o Egito. Tem escravidão no Egito? Tem. O que o Egito representa na palavra de Deus? Numa só palavra. Tá, pecado está aí, mas uma só palavra. Ateísmo. Então vejam bem, vamos entender isso aqui em duas linhas assim. Livro de Êxodo, capítulo 5. Segundo livro, Êxodo, capítulo 5. Verso 2. Moisés está dizendo: Faraó, deixa o povo seu sair do Egito. E Faraó vai dizer: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, não sei quem é esse Deus. Nem tampouco deixarei Israel. É o Senhor que está falando? Deixa eu falar, eu não sei quem é esse Deus. O Egito representa o ateísmo. Quando nós vamos lá em Apocalipse capítulo 11, a França é chamada de ateísmo, de Egito, melhor dizendo. Por causa de quê? Por causa do ateísmo. E a França foi o primeiro país a desafiar a Deus na sua Constituição, proibindo o culto a Deus. Isso foi colocado na Constituição. Vamos falar de política sem falar de política? Tá? O ateísmo, irmãos. Então, na Constituição, a França diz: olha, é proibido o culto a Deus. E Deus chama em Apocalipse 11 a França de Egito. Porque a França está dizendo o seguinte: não conheço o Senhor, eu não sei quem é o Senhor. E o que a França fez de interessante? A França, ela fez uma separação entre igreja e política. A França diz o seguinte: olha, religião fica aqui, política fica aqui. Porque na Europa, religião e política andavam de mãos dadas. Então vamos lá. O que representa o Egito para nós? O ateísmo. Mas vamos avançar um pouquinho mais nesse conceito. Vamos agora em Isaías capítulo 30. Capítulo 30. Verso 1. Alguém pode ler para nós a partir do verso 1? Nós vamos comentando a partir do verso 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Então Deus está falando de filhos rebeldes. Deus está falando do seu povo. Deus está falando de uma rebelião. Deus está falando de pessoas que cedem ao desafio contra Deus. E esse povo, esses filhos rebeldes são aqueles que eles fazem uma aliança, eles fazem um casamento, eles fazem um acordo, eles buscam alguma coisa que não tem aprovação de Deus. E o que eles fazem que não tem aprovação de Deus? Verso 2: que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio de Faraó e abrigo, a sombra do Egito. Ok? Olha aqui, irmãos. Se Isaías está dizendo isso aqui, é que na hora da crise muitos vão descer do Egito.
Mas tem uma resposta na 3 aqui. Tá, vamos chegar nela, né? Vamos voltar ao Egito. Então, se em algum momento para Jacó o Egito foi a vontade do Senhor, o próprio Cristo desceu ao Egito quando criança. Faraó queria matar 2 criancinhas, então Deus fez do Egito o seu refúgio. E aí José e Maria levaram aquela criança para o Egito. Aquelas dádivas que os magos deram, transformaram aquilo em dinheiro para custear a permanência de Cristo no Egito, até que a ira de Faraó não, Herodes passasse. Certo? Agora veja bem. Agora para nós está reservada uma profecia que Deus não quer que o seu povo volte para o Egito. Deus quer que o seu povo vá em direção a Canaã, a terra prometida, ao céu. Descer para o Egito, Egito é rebelião. E aí vejam bem, verso 3. O Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito, em confusão. Então, irmãos, ir para o Egito na hora da crise final é andar atrás do vento. Não vai Só sobreviver. seria confiar no partido contrário que... Tá, vamos lá, vamos entender isso aqui. Vamos falar de política, não de Brasil, de mundo, sem falar de política. Mas vamos ver o verso, tem uns versos seguintes aí. Nós vamos ver os versos seguintes para entender isso aqui. Tá? Verso 4. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Rames. Então está dizendo aqui que os governantes do povo de Deus vão ser os primeiros a buscar o Egito. Está escrito. Ok, já estão lá. E aí o que acontece? Verso 5. Todos se envergonharão de um povo, e nada lhes valerá. Não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha, e de um povo. Então é o seguinte, o Egito representa um povo que na hora final não serve para ajuda, só serve para criar mais confusão, vergonha e desespero. Isso é a realidade. Versos 6. Verso 6, só por isso. Sentença contra a besta do sul, Besta do sul. através da terra da nação e angústia de onde vem a leoa, o leão, a víbora, a serpente volante, levam a lombos de jumento as suas riquezas, e sobre as córcoras de camelos, os seus tesouros a um povo que de nada lhes aproveitará. E aí vejam bem, o Egito é chamado de besta do sul. O decado dominical virá pela besta do norte. Olha, estão entendendo as coisas? O Egito não serve para nada e a besta do norte serve para oprimir. Nossa fuga em Deus. E aí é o seguinte, e o povo de Deus tem gente brigando aí por direita e esquerda. Para com isso, em nome de Jesus. Não troca 6 por meia dúzia. Em nome de Deus. Para com isso. A imposição do decreto dominical vem através do norte. Família é importante, Deus é importante. Desde que o Estado interfira na sua consciência. E o sul diz, não, LGBT, Senhor, não, aborto é importante, tudo é importante. LGBT, comunismo, e aí a gente fica pendendo para um lado, vai para lá, vai para cá, e dizendo que está. Tá? Então é o seguinte, irmãos, a única segurança do povo de Deus está no Senhor. Amém. Maravilhosa palavra de Deus. Se fosse só o Brasil que tivesse nessa área,
nessa polarização norte-sul, principalmente o mundo cristão, Europa e América. Está nessa guerra aqui. E isso, irmãos, é a maior evidência do decreto dominical. O mundo se preparando para que o Estado domine a nossa consciência, seja ele governante A ou B, mas virá através do segmento daqueles que defendem o Estado, e o Estado colocando normas sobre a consciência das pessoas. Estão entendendo isso? Então, na hora da crise, a tendência do povo de Deus vai ser buscar aqueles que não têm religião. Por quê? Esse negócio do Estado colocar aí observância do domingo, isso é coisa do Estado, coisa religiosa, coisa de Deus. Não sei nada. Ah, vamos correr para o Estado é mais forte. Aí às vezes corre para esse lado, é só confusão, é só vergonha, não vai acontecer nada. Os príncipes de Judá já estão em Zoan. E se você for ver o que acontece em Zoan, por que Zoan é uma cidade importante do Egito? Porque lá estão os conselheiros de Faraó, lá estão os líderes religiosos da religião do Egito, que aconselham o Faraó. Então, irmãos, na crise, a única segurança do povo de Deus é se esconder em Deus. É esconder debaixo da mão de Deus. Muitos vão descer do Egito. O irmão havia me perguntado sobre sacudidura. A sacudidura, ela vem um processo. Sacudidura é o processo do agricultor pegar o feijão, jogar o feijão para cima, não é assim? Eu estou aprendendo a fazer isso, né? Tem hora que sai mais feijão do que palha, né? Mas estou aprendendo, né? E aí é o seguinte, e sai a palha, aquele restinho de palha dentro da peneira, né? Vai ficar só o grão. Então veja bem, multidões vão voltar para o Egito na hora da crise. Vão abandonar a palavra do Senhor, vão abandonar o dom profético, que já é abandonado, e vão refugiar no Egito. Posso ler o texto aqui? Isaías 17, 4 em diante. Naquele dia, agora Jacó será pocado, e a gordura da sua carne desaparecerá. Será como o segador que ajuda cana de trigo, com o braço, segue as espigas, como quem molha espigas nos matos sem raiz. Mas ainda ficarão alguns rabiscos, como o sacudido da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do cano mais alto, que é a liderança, né? Vai correr para Zoan, e 4 ou 5 nos anos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Você tem essa sacudidura, vai sobrar para pouca gente. Okay. Então veja bem, então a sacudidura virá nessa linha. Vem a crise, muitos se afastam dela, se afastam da verdade, melhor dizer. Mas a sacudidura ela tem um evento final, tá? E a sacudidura ela vem em cima, no momento final ela vem em cima do derramamento do Espírito Santo. Todos aqueles que não tiverem dentro das bênçãos de Deus, e todos aqueles que tiverem com o guarda-chuva aberto, para que não chova sobre eles, eles não suportarão o momento da pregação do alto clamor. Então vejam bem, a crise ela vem através da imposição do decreto dominical, que é o proibir ou comprar e vender, senão aquilo que tem a marca da besta. Como também, quando vier a chuva serôdia mais adiante, aqueles que ainda dão a entender que permanecem com o povo de Deus, vem a chuva serôdia, eles não suportarão a sã doutrina e o testemunho direto da pregação do alto clamor.
e vão pedir o povo de Deus que se afaste deles. Na realidade, eles vão se afastar e acham que é o povo de Deus se afastando da verdade. Quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, os que não estavam abertos à influência do Espírito Santo interpretaram a influência do Espírito Santo como sendo consequência do alcoolismo. Estão dizendo: olha, esses homens estão embriagados. Naquele momento, aqueles homens estavam com o coração endurecidos com o pecado e não deixaram que a seta do poder de Deus entrasse no coração deles e efetuasse uma convicção. E eles endureceram, e Deus não tinha mais nada para eles. E eles estão dizendo: olha, o que Pedro está falando aí é embriaguez, o que João está falando é embriaguez. E isso, irmão, no final vai acontecer mesmo. Essa pregação direta, essa ênfase que está dando tão forte na pregação do Evangelho, isso aí não é de Deus. Isso é fanatismo, isso é desequilíbrio. Sai de nós, sai de nós, sai de nós. É um outro aspecto da sacuditura. Então a sacuditura tem vários. A sacuditura também tem um aspecto doutrinário. A palavra de Deus disse que muitos vão dar ouvidos aos espíritos enganadores. E o que significa isso? Significa que muitos cederão a essa comunicação com os mortos. Está escrito. O homem da apostasia, né? Seria talvez nesse tempo. Tem um outro aspecto aí, tá? Então o homem, o alfa e a apostasia alfa, ela aconteceu da seguinte maneira. O que foi a apostasia alfa? Um médico que dizia alguma coisa sobre o panteísmo. O que o panteísmo diz? Deus está naquela árvore, Deus está naquela vaca, Deus está naquele cachorro, Deus está em você, você é Deus. Agora preste bem atenção nisso aqui. A orientação de Deus diz que o eu e o eu, eis o ômega. Ou seja, o homem é o centro. Se o homem é o centro, ele é Deus. Pastor, eu vou para a igreja, tem uma mensagem para mim, tem uma música para mim, tem uma música que agrada meus sentimentos, tem um pastor que agrada meus sentimentos. Você falou uma coisa, eu não gostei que ele falou nada, não volta mais. Virou cliente, né? Virou cliente, está reclamando de tudo. Virou cliente. Então o cliente é o seguinte: tem que nos satisfazer. Isso é o caminho aberto, irmãos, para a apostasia. E aí o que o inimigo vai fazer? Ele sabe que um grande movimento vai acontecer no povo de Deus. Ele sabe que o povo de Deus vai se humilhar cada vez mais. E está se humilhando. Ele sabe que o povo de Deus está entendendo que a palavra de Deus é soberana. E o povo de Deus está se harmonizando com a palavra de Deus. E o povo de Deus vai no mercado e o povo consulta a palavra de Deus. O povo vai no trabalho e o povo consulta. Isso aqui é da vontade do Senhor? E o povo de Deus está ficando com os olhos abertos. E o povo de Deus está começando a entender que é a hora do derramamento do Espírito Santo, que é a hora da chuva serôdia. E o povo de Deus começa a entender que os obstáculos estão sendo removidos. E o povo de Deus começa a entender que é a hora áurea de Deus. Opa! É a hora de colocar um falso reavivamento interno. Nós falamos externamente pela primeira coisa, agora internamente. E aí, irmãos, Deus usará muitas mentes desequilibradas na igreja, para que essas mentes tenham ideias, teorias, conceitos, e teremos manifestações da igreja, exibindo o sentimentalismo, exibindo os desejos carnais em nome da religião. Então nós temos que entender que os últimos dias eles vão ser caracterizados por uma forte exploração de sentimentos.
Estava numa igreja, uns anos atrás, e uma moça cantou na igreja. Eu não canto porque se eu cantar é perigoso você sair correndo. Eu não sei cantar. A Letícia, pelo jeito, acho que canta. Canta, Letícia? Mais ou menos, né? Mas para despesa. Da humildade dela, né? E aí uma música assim, se alguém souber a música, um pedacinho, né? Soube que ele me amava. Isso, obrigado, tá? Essa música é uma música bonita. É uma música chamada hoje no mundo como gospel romântico. É uma música aí, até no casamento eu acho que ela é bonita. No casamento ela é bonita, tá? Mas não tinha nada a ver com o culto de manhã. A moça cantou. O pior não foi a moça cantar. O pior é a igreja dizer amém, amém, amém. Em outras palavras, o pastor agradou os meus ouvidos. Agradou, me agradou. Agradou. Se ela não explorou a centralidade em Deus, aí me agradou o coração. Está entendendo? Não estou entrando aqui em ritmo, se é bateria, se não é bateria, não é isso. Estou colocando só a letra. Então, irmãos, isso está vindo assim, numa avalanche, cada vez mais situado. Está agradando. É de Deus. Fale das verdades vindouras da palavra de Deus da igreja, no púlpito, irmãos. Você vai ter reações na igreja, tá? E não vai ser um pregador, talvez o seu nome não vai ficar muito na lista de pregador, não, tá? E aí acontece. Mas fale de coisas que o povo quer ouvir. Você está triste, está deprimido. Não estou dizendo que essas coisas em algum momento tem. Mas quando a pregação começa a explorar muito esse sentimentalismo louco, e que a igreja gosta, irmãos, isto é o caminho aberto para a apostasia homem. Autoajuda, coaching, treinamento, treinar as emoções, que nada, irmãos. Quem treina as nossas emoções é o Espírito Santo. Quem ajusta as emoções com um ser humano fertilizado com 6.000 anos de decadência, de uma herança pecaminosa que somos nós? Só o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo que tem o poder, a graça necessária para entrar lá na serotonina do cérebro e fazer um ajuste que eu não sei explicar para os irmãos. Não é ser humano. E o que acontece, irmãos? E aí eu estava num evento, e aí eu sabia quem iria falar nesse evento, era uma senhora, e eu disse, olha, eu não vou participar desse evento porque não vai dar certo, vai me criar um mal-estar, sabe uma coisa? Eu vou ficar lá de fora. E aí fiquei lá de fora, e falei, agora vai terminando, calculei, vai terminar. Terminou. Opa, posso entrar. 3 de setembro. Aí veio um colega e disse assim, essa folha é para você. Para você fazer um gráfico e saber medir o seu nível espiritual. Nível espiritual do Jorge. Coitado do Jorge. O único que pode fazer uma sondagem do meu nível espiritual só o Espírito Santo de Deus. Irmãos, e aquilo foi aceito naquele grupo, uma coisa de Deus. É o caminho aberto para a apostasia ômega, que a serva do Senhor diz que é um veneno letal, mortífero, e que as pessoas estão entrando nesse mal. Nós precisamos entender que religião, irmãos, é um culto racional. O que é um culto racional, pastor? O pregador fala e o ouvinte confere com a palavra. Está de acordo com a palavra? É culto a Deus. Não está de acordo com a palavra? Consultou os sentimentos. Às vezes na internet eu gosto de fazer algumas avaliações. Por exemplo,
uma música dessa, né? Soube que ele me amava, tá. Ela tem um valor. No casamento você pode cantar uma música dessa, tá? Ela em algum momento tem música propícia no casamento. Você não vai cantar num casamento sobre reavivamento e reforma, né? Vai falar de coisas de amor, romântica, né? Mas não no culto de adoração. E aí o que acontece? Então essas coisas elas vão entrando. Então na internet, quando você pega uma música dessa, aí você vai ver os comentários de baixo. Essa música tocou no meu coração, Deus tocou no meu coração, Deus tocou no meu coração, Deus tocou no meu coração. Misericórdia. Tá? Então nós estamos aprendendo ao longo dos anos que o sentimento ele sobressai a razão. O que é a razão? A razão é eu entender no intelecto, à luz da consciência, o que é de Deus e o que não é de Deus e fazer uma avaliação. E a razão diz, isso aqui é de Deus e isso aqui não é de Deus. Mas quando o sentimento toma conta, o sentimento nos leva a sobressair o que Deus está falando. Então tenha cuidado com isso, tá? Então é o seguinte, preste bem atenção no que você está ouvindo, no que você está lendo, no que você está cantando, tá? E se o sentimentalismo estiver sobressaindo, cuidado. Houve um tempo que em algum momento na TV eu ficava pensando, como é que um líder religioso consegue enganar tantas pessoas? O problema não é o líder. O problema são aqueles que estão com o coração aberto para ouvir o que o líder está dizendo. E se o líder conduz uma ação errada, e há uma multidão que aceita porque tem um coração aberto, como os 10 espias. Então, irmãos, nesse cenário de volta para o Egito, de volta para o ateísmo, de busca pelo sobrenatural, de busca por um caminho que não vai resolver o problema do ser humano, nós precisamos entender o propósito de Deus no momento final. E aqui nós vamos terminar nessa manhã. Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida voltada para Ele, só com Deus. Tá? Ele tem que ser um centro, o alvo de tudo, e junto com Ele está a palavra dele. Senão nós podemos ser aqueles que vão cair e querer voltar para o Egito. Se o Egito resolver esse problema do ser humano no momento final, não vai resolver, tá? O Egito será motivo de vergonha, de opróbrio, de confusão, de insensatez, de rebelião, de abandono, de apostasia. Que Deus ajude a entender o grande amor de Deus. E que o Espírito Santo seja o nosso grande ajudador. Amém? Alguma pergunta?